Vamos falar agora um pouquinho então do bloco do motor, pessoal. O bloco do motor ele é como se fosse a estrutura do teu motor. Podem observar as imagens aí. Aqueles furos maiores que ele tem ali na parte superior dele são os cilindros, certo? Ou seja, é ali onde vai encaixado o pistão. Isso aí pode ser uma peça fixa, que a gente realmente chama de cilindro, ou uma peça removível, que a gente chama de camisa. Aqui então, pessoal, uma vista inferior do bloco do motor. O bloco ele vai ser responsável então por ligar todas as peças ali que tu tem do teu motor, tá? Basicamente é ele quem recebe essas peças aí e armazena, ele como se fosse realmente uma estrutura do teu motor. Nessa vista frontal aí inferior ao mesmo tempo, a gente consegue ver a parte da frente do bloco, onde vão ligadas ali as engrenagens para tu ligar ou a tua outra engrenagem, ou a tua corrente, ou a tua correia. E também a gente consegue ver os mancais ali onde vai preso o virabrequim. Aqui uma vista traseira, então, onde vai encaixado ali o volante do motor no virabrequim, né, e toda a parte estrutural traseira do bloco. Vista superior, ali onde a gente consegue ver as galerias, passam líquido de arrefecimento ou óleo, e as camisas, né, os cilindros do teu motor. Vista inferior, então, novamente, agora sem o virabrequim aí, ó, para vocês verem como é que funciona, ali onde vão encaixadas também as bronzinas, né, os casquilhos. E aqui, pessoal, a questão da classificação do bloco do motor. A primeira classificação que a gente tem é quanto ao número de cilindros. E o primeiro exemplo ali, um motor de 3 cilindros. É só vocês contar o númerozinho de furos maiores ali que ele tem em cima. Do lado, 4 cilindros. Mais embaixo ali, 5. E o outro ali, o maior, 6 cilindros. Certo, pessoal? Outro detalhe bastante importante é quanto à disposição dos cilindros, ou seja, a posição em que os cilindros vão estar, digamos, dispostos, né, dentro do teu motor. Que nem o primeiro modelo ali a gente chama de cilindros, motor com cilindros em linha. Por quê? Porque está um atrás do outro. Do lado a gente já tem um motor VR, que a gente chama, motor VR. Mais do lado o motor boxer. Embaixo ali, primeiro desenho de baixo ali da esquerda, motor em V. O outro é um motor em W e o último ali um motor radial. Fazendo a soma entre essas duas características aqui, o número de cilindros e mais a disposição do cilindro, a gente tem basicamente um nome do motor. O primeiro ali, 6 em linha. Segundo, VR6. O outro é um boxer, 4 cilindros, cilindros opostos. O primeiro de baixo ali é um V8. O outro ali de baixo, ele tem 16 cilindros, como se fosse em V, então ele é 2V, ele é um W16. E o último, um motor radial. Motor radial de 2, 4, 6, 7 cilindros. Certo, pessoal? Então, observem aqui o funcionamento de cada um desses motores aí. Ó, que bacana ali o funcionamento dos motores. Aqui um exemplo de motor, então um motor aberto sem o cabeçote. Ao observar a gente consegue enxergar os pistões, as galerias por onde circula o líquido de arrefecimento, e algumas também vai servir para o óleo, né, subir e descer quando for necessário. E é basicamente isso aí, pessoal. O virabrequim estaria montado lá embaixo, bronzinas, biela e tudo mais. Vamos falar um pouquinho agora então sobre conjunto móvel. O conjunto móvel é basicamente composto pelo volante do motor, virabrequim, bronzinas, biela, pino de pistão, pistão e os anéis. Vamos falar um pouquinho sobre esses componentes aí então. Pistão. Pistão ele é responsável por succionar o ar e o combustível, comprimir esse ar e esse combustível, receber a energia da explosão e depois jogar todos os gases resultantes da queima para fora do motor para que o ciclo possa ser iniciado novamente. Como ele é uma peça metálica que vai montado dentro de outra peça metálica, que é o cilindro, tu precisa ter uma vedação ali no meio. Porém, essa vedação não pode ser de borracha ou outro material mais frágil que não suportaria todas as altas temperaturas e os altos atritos que tu tem ali. Então, tu acaba tendo peças de metal realmente, que são os anéis. Os anéis são basicamente 3, pessoal, no motor. Os 2 primeiros são para conter a compressão dentro do cilindro, ou seja, são os anéis de compressão. E o último, o terceiro anel, ele é um anel raspador de óleo. Todos os resquícios de óleo que ficar ali no cilindro, esse anel ele vai pegar e vai raspar e vai deixar
pingar de novo lá no cárter para que esse óleo possa ser botado para circular novamente. Biela e pino. A biela é o componente responsável por fazer a ligação entre o pistão e o virabrequim. E o pino do pistão, ele é responsável por fazer a ligação entre o pistão e a biela. O virabrequim e as bronzinas. O virabrequim, pessoal, ele vai ter os moentes que vão estar ligados na biela, que são aquelas partezinhas ali fora de centro. E as partezinhas arredondadas ali no centro são os munhões. Os munhões, eles vão presos no bloco do motor. E os moentes, eles vão presos na biela. Ou seja, conforme a biela for girando ali, for rotacionando, vai girando o virabrequim também. E ligado lá na ponta traseira do virabrequim, tu vai ter o volante do motor, por onde vai ser passada e transferido essa tua força. Entre o bloco do motor e o virabrequim, ou entre o virabrequim e as bielas, tem os componentes que a gente chama de material de sacrifício. Por quê? Porque no momento que tu tem a rotação, por mais que tu tenha o óleo lubrificando, tu vai ter algum desgaste. E para evitar que esse desgaste seja muito intenso ou no virabrequim, ou na biela, ou no bloco, a gente coloca os componentes ali que a gente chama de bronzina, ou casquilhos, que eles são considerados, né, como um material de sacrifício. Eles vão estar ali no meio realmente do atrito mais constante, e eles vão ser de um material um pouquinho mais frágil, seja do virabrequim ou do bloco do motor, para que quando alguma coisa venha a danificar, seja eles e não tão intensamente um virabrequim, por exemplo. Ou seja, tu ainda vai conseguir retificar o teu virabrequim para poder utilizar ele novamente. Volante do motor, pessoal. Esse carinha aí é de extrema importância para o correto funcionamento do motor. Ele tem ao todo 3 funções principais. Primeira, equalizar as rotações do motor. No momento que tu tem uma explosão dentro de um cilindro, essa explosão ela tem tanta intensidade que ela acabaria dando trancos no teu virabrequim. Devido à massa elevada do teu volante do motor, que ele vai ligado no virabrequim também, ele acaba absorvendo um pouco desses impactos aí, fazendo o motor trabalhar um pouco mais equalizado. Outra questão é nele que vai ligado a embreagem, ou seja, ele é um dos componentes responsáveis por transmitir a força do motor para a transmissão. E outro detalhe bem interessante também é que, se vocês observarem ali na imagem, ele tem ao redor dele os dentinhos ali, ó, seria uma engrenagem cremalheira que a gente chama. E lá no motor de partida a gente tem um pinhão, ou seja, quando o motor de partida é acionado, o pinhão do motor de partida encaixa na cremalheira do volante do motor e faz o motor começar a girar, ou seja, é através do volante do motor também que tu inicia o funcionamento do teu motor. E aqui o motor trabalhando em seus 4 tempos então. Observem o número 1. Durante o número 1, o comando de válvulas empurra uma das válvulas para baixo e através do duto o pistão desce e succiona o ar e o combustível. Seria o primeiro tempo, admissão. Durante o segundo tempo, número 2, as 2 válvulas estão fechadas e o pistão sobe, comprimindo todo aquele volume que ele tem ali dentro daquele cilindro no espacinho superior lá da câmara de combustão. O número 3, vocês podem observar que vai ter uma claridade ali, um pouco para cima do pistão e logo abaixo da vela. Aquilo ali estaria simbolizando a centelha da tua vela, ou seja, tempo número 3, explosão. Todo aquele ar e aquele combustível que está comprimido ali na câmara de combustão, vem a vela e queima ele. E o tempo número 4, pode observar que o comando de válvulas empurra uma das válvulas para baixo, a válvula de escapamento, e o pistão está lá embaixo, ele vai subir e empurrar os gases para fora do motor. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, então, podem entrar em contato, tem meu número aí na descrição do vídeo ou o e-mail. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês acharem interessante, mais para frente eu faço um vídeo falando um pouquinho das características do motor também, o que muda pistão maior, pistão menor, diâmetro maior do que curso, comando de válvula, podemos falar um pouquinho mais detalhado sobre eles também. Enfim, deixem sugestões aí, comentários e muito obrigado aí, então pela atenção de vocês e até a próxima.